Vamos para mais uma aula do Prepara SESI. Me chamo Demístocles de Andrade, sou professor de Química e o assunto que nós vamos abordar hoje é o de ligações químicas, bastante explorado em Enem, SSA, como outras provas de vestibulares. Para que uma ligação química ocorra, é necessário que os elementos que vão se ligar possuam afinidade e que seja energeticamente favorável à formação dessa ligação. Uma teoria bastante importante é a teoria do octeto, que diz que para um elemento se estabilizar, ele precisa ter 8 elétrons em sua camada de valência. Mas a gente já consegue reparar ali que o hélio ele possui 2 elétrons em sua camada de valência. Dentre eles existem mais algumas outras exceções que vamos estudar posteriormente. Mas a priori, para que um elemento alcance a tão desejada estabilidade, ele tem que adquirir a configuração de um gás nobre. E essa configuração eletrônica se dá através de 8 elétrons em sua camada de valência. Note que, quando eu tenho, por exemplo, aqui a distribuição eletrônica do sódio, que termina em 3s1, ele tem tendência em perder os elétrons, ou no caso, o elétron dessa sua última camada, porque na penúltima camada, se a gente for observar, ele fica com 8 elétrons, adquirindo a configuração eletrônica de um gás nobre. Note que assim que ele perde um elétron, a sua nova camada de valência é essa que está destacada em azul, 2s2, 2p6, 8 elétrons na camada de valência, e aí ele vai passar a ter 11 prótons e 10 elétrons, se tornando um cátion de carga mais 1. Quando a gente tem elementos que vão ganhar elétrons para poder completar o octeto na camada de valência, que no caso aqui eu coloquei para vocês o exemplo do cloro, que a sua distribuição eletrônica termina em 3s2, 3p5, ele vai ganhar um elétron e vai passar a ter 17 prótons e 18 elétrons, e ele vai ser um ânion de carga menos 1. Então, nós vemos que existe uma tendência na tabela periódica em relação aos metais se estabilizarem perdendo elétrons para poder adquirir o octeto, pois eles possuem alta eletropositividade, e os ametais que possuem alta eletronegatividade, eles adquirem o octeto ganhando elétrons para se estabilizarem, para poder completar os 8 elétrons na sua camada de valência. Então, quando a gente tem essa ligação entre metais e ametais, nós temos a famosa ligação iônica, que ela consiste na união de íons com cargas de sinais contrários, os cátions e os ânions, que eu acabei de mostrar a vocês como é que a gente consegue obtê-los, mediante força eletrostática. Então, eu vou ter íons de sinais opostos interagindo através de forças eletrostáticas, na qual ocorre a transferência de elétrons de um átomo para o outro, formando cátions, íons positivos, e ânions, que são íons negativos, que se atraem mutualmente. O exemplo de um composto iônico que a gente conhece bem é o sal de cozinha. Note, o átomo de sódio ele adquire estabilidade perdendo um elétron. E o átomo de cloro, do cloreto de sódio, o sal de cozinha, ele adquire a estabilidade ao ganhar um elétron. Então, a gente vai ter a transferência do sódio para o cloro, na qual um vai estar perdendo o elétron e o outro vai estar ganhando um elétron. E aí a gente tem a transferência de elétrons formando o composto iônico. Vale salientar que na representação de um composto iônico, o cátion sempre vem na frente e o ânion vem depois, certo? Cátion primeiro, ânion depois. O exemplo do sal de cozinha, como é que a gente estrutura e como é que a gente faz o passo a passo da ligação iônica para esse exemplo. Veja bem, a gente tem aqui o sódio, na qual a sua distribuição eletrônica termina em 3s1. A gente já viu que esse elemento tende a perder esse último elétron da camada de valência a fim de assumir a configuração de um gás nobre com a sua penúltima camada, se transformando no cátion Na+. Vimos também que o cloro ele tende a ganhar um elétron visando atingir a configuração eletrônica de um gás nobre,
se tornando um ânion Cl-. A gente tem aqui que o sódio vai perder esse elétron e vai ceder ele para o cloro, e ambos vão ficar com 8 elétrons em sua última camada, na qual a gente pode representar o elétron que está sendo transferido por essa bolinha vermelha que está destacado aí para vocês, que ela está sendo transferida do sódio para o cloro. E aí, como eu disse a vocês, o cátion tem que estar sempre representado na frente e o ânion depois, e está aí a representação da fórmula para um composto iônico. Também é muito comum a gente representar esse tipo de ligação através da representação de Lewis, na qual nós colocamos os símbolos dos elementos, representamos os elétrons da camada de valência e nós destacamos os elétrons que vão ser transferidos. No caso do sódio, apenas um, ele vai estar transferindo um para o cloro, que vai estar recebendo esse elétron. Os compostos iônicos, eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição. E isso ocorre porque eles são formados pelo retículo cristalino, no qual os íons cátions e ânions interagem de forma eletrostática uns com os outros, ou seja, atraem-se mutualmente. Aí aqui a gente está vendo a representação do retículo cristalino do NaCl, que atribui a ele elevados pontos de fusão e ebulição, certo? Aqui nós vamos ver agora alguns exemplos de compostos iônicos que podemos formar através, primeiramente, da ligação entre o cálcio com o oxigênio. Eu representei aqui a distribuição eletrônica de ambos, e nós vemos que a última camada do cálcio termina em 4s2, então ele vai ter a tendência de perder esses elétrons, pois na sua penúltima camada a gente já consegue obter a configuração eletrônica de um gás nobre, e nós vemos ali que o oxigênio precisa de 2 elétrons para poder completar a configuração eletrônica de um gás nobre, pois ele termina em 2s2, 2p4. Então está aqui a representação, o cálcio vai perder 2 elétrons, que vai transferir para o oxigênio, formando o composto iônico óxido de cálcio. Um outro exemplo que a gente pode ver é a ligação entre o sódio e o oxigênio, mas aí a distribuição eletrônica do sódio termina em 3s1, e se ele perder esse elétron, ele obtém a configuração eletrônica de um gás nobre, e o oxigênio precisa de 2 elétrons. Como ele precisa de 2 e o sódio só consegue transferir 1 elétron, nós vamos precisar de 2 sódios para poder transferir 2 elétrons para o oxigênio e ele se estabilizar. Então, a fórmula do composto iônico formado vai ser Na2O, óxido de sódio. Nós vamos ver um exemplo agora entre o alumínio e o oxigênio, na qual nós conseguimos perceber que para o alumínio atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, ele precisa perder 3 elétrons e o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons. Então, pela representação da estrutura de Lewis, está aí o alumínio doando 2 elétrons para um oxigênio e conseguindo doar ainda 1 elétron para outro oxigênio. Mas aí esse oxigênio central ainda vai precisar de mais 1 elétron. Então nós colocamos outro alumínio que vai doar para ele mais 1 elétron e colocamos outro oxigênio para que o alumínio possa transferir ainda os 2 elétrons restantes. E aí a fórmula desse composto iônico fica Al2O3. As substâncias iônicas apresentam algumas características que são importantes que a gente tenha em mente quais são elas. Os compostos iônicos são sólidos e formam retículo cristalino iônico nas condições ambientes. Devido a esse retículo cristalino, a gente viu que os pontos de fusão e ebulição são relativamente altos, e aí eu coloquei do NaCl, o ponto de fusão 801 e o ponto de ebulição é 1413. Os compostos iônicos sofrem clivagem, quebram quando submetidos a determinada pressão, e por fim as substâncias iônicas conduzem corrente elétrica quando fundidas ou quando dissolvidas em água. Coloquei um exemplo aqui para a gente poder perceber como é que esse assunto de ligação iônica pode ser abordado em provas de vestibulares de maneira geral. A fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M, que forma cátions trivalentes, ligam-se com átomos do elemento Y, pertencente à família dos calcogênios, ele quer que a gente monte
a fórmula final desse composto iônico. Veja, ele diz que o cátion M é trivalente, então a carga dele vai ser mais 3. Se ele é trivalente, ele vai ser mais 3. E na questão ele está representando por um M. Então, note, viu, que eu representei por M mais 3. A família dos calcogênios é a família 6A, que veja, metais alcalinos, família 1A, metais alcalinos terrosos, 2A, família do boro, 3A, família do carbono, 4A, família do nitrogênio, 5A, família dos calcogênios, 6A. Então, ele gosta muito de abordar ligações químicas com o assunto de tabela periódica e propriedades da tabela periódica. Então, é bom vocês também terem em mente alguns desses conceitos. Aí, voltando, ele diz que é um cátion trivalente, que eu representei aí por M mais 3, e um calcogênio. A gente sabe que o calcogênio não é da família 6A, como eu acabei de mencionar, então ele vai formar um ânion menos 2, que ele representou por Y. Para a gente poder obter essa fórmula de maneira assim bem simples, a gente faz o cruzamento das cargas dos íons formados tanto do cátion como do ânion em módulo. Então, a carga do ânion vai virar o índice do cátion e a carga do cátion vai virar o índice do ânion. Vê como é que fica a fórmula. M2Y3, que corresponde ali à letra B dessa questão. Bem simples da gente conseguir compreender essa fórmula sem precisar fazer a distribuição eletrônica só através das informações que ele nos forneceu na questão. O segundo tipo de ligação que nós vamos relembrar hoje é a ligação covalente, que ela ocorre quando a diferença de eletronegatividade entre dois átomos que formam a ligação não for grande, os átomos vão se ligar pelo compartilhamento de elétrons da sua camada de valência. Então, note, na ligação iônica, nós tínhamos a transferência. Na ligação covalente, nós vamos ter o compartilhamento de elétrons. E aí já é uma diferença bastante gritante entre as duas ligações. Na ligação iônica, a gente tinha uma diferença de eletronegatividade muito grande entre os elementos. E aqui na ligação covalente, essa eletronegatividade já não é tão grande. Então, a ligação covalente ocorre sempre entre ametais e ou hidrogênio, a eletrosfera com tendência a receber elétrons para que adquiram a configuração eletrônica de um gás nobre. A interação se dá através do compartilhamento de elétron entre os átomos envolvidos, e aí as substâncias moleculares, ou como a gente pode conhecer como covalentes, elas existem nos três estados físicos: sólidos, líquido ou gás. Aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, da formação do gás cloro, na qual, quando a gente faz a distribuição eletrônica do cloro, a gente percebe que na camada de valência ela termina em 3s2, 3p5, e ele tem tendência a receber um elétron. Como a gente sabe que eles têm tendência a receber os elétrons, a gente faz a representação de Lewis, representa o elemento ClCl, coloca os elétrons da camada de valência e representa ali o par de elétrons que vai ser compartilhado. Esse par de elétrons a gente substitui por um traço, que nesse caso vai representar uma ligação simples, e a fórmula molecular do gás cloro está aí representada por Cl2. Os elementos, quando eles fazem a ligação covalente, eles possuem algumas possibilidades de ligação. Como assim? De combinação entre ele e os outros elementos. Veja, os elementos do grupo da família 7A, que está ali representado pela notação de Lewis, que eles possuem 7 elétrons na camada de valência, eles podem compartilhar um elétron. Então, a possibilidade de ligação está ali representada uma ligação simples, que é representada apenas por um traço. Os elementos da família 6A, eles podem compartilhar até 2 elétrons, e está ali representado. Pode ser uma ligação dupla, que são 2 traços, um em cima e um logo abaixo dele, ou 2 ligações simples. Os elementos da família 5A podem fazer 3 ligações simples, uma ligação simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. E os elementos da família 4A, eles podem formar 4 ligações simples, uma ligação simples e uma tripla, 2 simples ou uma dupla, ou 2 duplas.
como está aí sumarizado na tabela. E o hidrogênio só possui um elétron na sua camada de valência, então ele só pode fazer uma ligação do tipo simples. Vou colocar aqui agora alguns exemplos de como a gente pode representar aquelas ligações que nós vimos na tabela anterior. Note, o oxigênio, ele é da família 6A, então ele possui 6 elétrons na camada de valência. Então ele precisa de 2 elétrons para poder atingir o octeto e garantir a configuração de um gás nobre. Então, se a gente vai fazer aí a representação da molécula do O2, o primeiro oxigênio vai compartilhar 2 elétrons e o segundo também vai compartilhar 2 elétrons. E aí, ao total, cada um vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. E aí a gente representa esse compartilhamento por uma ligação covalente dupla. No caso do nitrogênio, que é da família 5A, ele precisa de 3 elétrons para poder atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, a gente coloca o nitrogênio do lado, o nitrogênio do outro, coloca 3 elétrons para um, 3 elétrons para o outro e representa na forma de uma ligação covalente tripla. Aí aqui tem o gás metano, que é o carbono ligado a 4 hidrogênios, a amônia, que é o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, CO2, que é o carbono ligado de maneira dupla com 2 oxigênios, e a água, na qual a gente tem o oxigênio ligado a 2 hidrogênios através de uma ligação covalente simples. Para a gente poder montar a fórmula de compostos covalentes que possuem 3 elementos diferentes, está aqui o exemplo do gás cianídrico ou do ácido cianídrico, como a gente também conhece, a gente pode obedecer alguns passo a passos. Veja, o primeiro é que a gente tem que colocar ao centro o elemento que vai fazer mais ligações. O que tem a possibilidade de fazer mais ligações, a gente coloca ele como sendo central. Depois a gente distribui os outros elementos ao redor dele. E por fim a gente coloca os traços que representam as ligações covalentes, obedecendo à teoria do octeto. Dentro de ligação covalente, um assunto também que é bastante importante é a ligação covalente dativa, que esse termo já caiu um pouco em desuso, que a gente chama mais de ligação covalente coordenada, que ela é descrita como uma ligação covalente entre 2 átomos, na qual os 2 elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. Até agora a gente tinha visto que os elementos compartilhavam elétrons entre si. Na ligação covalente coordenada ou dativa, um único elemento vai doar um par de elétron para o outro que esteja deficiente em elétrons, certo? Então aqui a gente tem o caso do SO2, que vai ter uma ligação entre enxofre e oxigênio. Ambos são da família 6A. Faltam 2 elétrons para cada um completar o seu octeto, atingir aquela configuração de gás nobre. E aí a gente tem a fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica, tanto do enxofre como do oxigênio, com seus 6 elétrons representados aí na camada de valência. Vejam que o enxofre se tornou aí o átomo central, porque a gente já tem ali a fórmula, né, molecular SO2, a gente já sabe que vai ter 2 oxigênios e um enxofre. A gente colocou o enxofre no meio, fez o primeiro compartilhamento entre o enxofre e o oxigênio. Cada um compartilhou 2 elétrons, formou ali uma ligação dupla. E depois a gente vai ver que o outro oxigênio vai precisar ainda de 2 elétrons para poder atingir o seu octeto. Então, o enxofre doa o seu par de elétrons todo para o oxigênio, na qual a gente representa naquela forma de seta, na qual sai de quem está compartilhando o elétron para quem está recebendo o elétron. Então, tem ali. A seta representa o par de elétrons que constitui a ligação dativa ou coordenada, e essa seta aponta sempre para o átomo que precisa do par para atingir o seu octeto, certo? Aqui eu tentei sumarizar nessa tabela a quantidade de ligações covalentes coordenadas ou dativas que um metal pode fazer. A família 7A pode fazer 3 ligações dativas ao máximo, a 6A pode fazer 2, a 5A pode fazer 1 e a 4A não pode fazer nenhuma ligação dativa. Lembra que eu disse a vocês logo no começo, quando a gente viu a regra do octeto, que o hélio possuía apenas 2 elétrons na sua camada de valência, que eu mencionei que essa regra do octeto existiam algumas exceções.
Sumarizei algumas delas aqui para vocês. Veja, o BeH2, na qual o berílio se estabiliza apenas com 4 elétrons na sua camada de valência. O BH3, a estrutura se torna estável com o bório se estabilizando apenas com 6 elétrons. O PCl5, o fósforo se estabiliza com 10 elétrons. E o SF6, o enxofre se estabiliza com 12 elétrons em sua camada de valência. Então, eles podem ter menos que 8 elétrons ou eles podem exceder esse octeto. Eu convido vocês a tentar desenhar a estrutura de Lewis de todos esses elementos e fazer a representação dessas exceções à regra do octeto aí na casa de vocês. Garanto que vai ser um exercício que vai ajudar vocês a fixarem bastante essa ideia da ligação covalente coordenada. Agora, algumas características das substâncias formadas por ligações covalentes. Tem aí que a gente pode encontrar essas substâncias nos 3 estados físicos da matéria, tanto no estado gasoso, como no estado líquido, como no estado sólido. Tá aí o exemplo. CO2, estado gasoso, água, estado líquido e o açúcar no estado sólido. Quando puras, não conduzem corrente elétrica, com exceção do carbono grafite, e apresentam baixos pontos de fusão, em geral, menores que 500 graus Celsius, porque sem a presença de íons, não existem forças elétricas muito intensas unindo as moléculas formadoras dessas substâncias. Então, é basicamente o contrário da ligação iônica. A ligação iônica, quando em meio aquoso, conduzem corrente elétrica, na covalente não, com exceção aí do carbono grafite. Na ligação iônica, a gente tem altos pontos de fusão e ebulição devido à formação do retículo cristalino, que não ocorre na ligação covalente. Então, em geral, os pontos de fusão e ebulição deles são baixos comparados com algumas substâncias iônicas. Como é que a gente pode ter esse tipo de ligação covalente? Aqui essa questão meio que já misturando ligação iônica com ligação covalente. Tem aí um elemento químico A de número atômico 11 e um elemento químico B de número atômico 8 com mais um elemento químico C de número atômico 1 combinam-se formando o composto ABC. As ligações entre A e B e entre B e C no composto são, respectivamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a distribuição eletrônica de cada um desses elementos que ele colocou aí na questão. Eu já coloquei aqui para vocês que o elemento A é o sódio e tem a distribuição eletrônica dele terminando em 3s1, no qual ele vai perder esse 1 elétron da camada de valência. O elemento B é o oxigênio e ele precisa ganhar 2 elétrons para poder atingir 8 elétrons em sua camada de valência. E o último é o hidrogênio, que ele só tem 1 elétron e aí ele precisa ganhar mais 1 para poder atingir a configuração do hélio, que é o gás nobre que possui 2 elétrons na sua camada de valência. Veja, o sódio tende a perder 1 elétron e o oxigênio tem que ganhar 2. Então, o sódio vai transferir 1 elétron para o oxigênio, formando essa primeira ligação, e o oxigênio vai compartilhar 1 elétron dele com o hidrogênio, que também precisa ganhar 1. Então, a primeira ligação que é entre o sódio e o oxigênio, na qual o sódio precisa perder o elétron, esse elétron vai ser transferido para o oxigênio, é uma ligação iônica. E a segunda ligação, que é entre o oxigênio e o hidrogênio, vai ser uma ligação covalente, porque eles precisam compartilhar os elétrons. Então, na questão aí, ele colocou A e B, que é o sódio e o oxigênio, então a ligação entre A e B é iônica, e a ligação entre B e C é covalente. E aí essa resposta está indicada na letra C. A última ligação que nós vamos estudar hoje é a ligação metálica, na qual a ligação metálica é uma ligação química de átomos caracterizada normalmente por um subnível S completo e um D incompleto, pelo qual os elétrons fluem livremente através de uma estrutura cristalina definida. Aí aqui está a representação de uma estrutura cristalina definida, na qual nós temos íons prata mais fixos e os elétrons livres movimentando-se por todo o metal.
A fórmula de uma substância metálica é o próprio símbolo do elemento, sem indicação da quantidade, que é extremamente grande, dos átomos envolvidos. Então, a gente tem um exemplo aqui. A fórmula química para o ouro de uma escultura é AU, que é o símbolo do elemento químico ouro, e para o mercúrio é Hg, que a gente encontra aí, por exemplo, em termômetros. Os metais, eles possuem como característica serem excelentes condutores de corrente elétrica e de calor, possuírem altos pontos de fusão e ebulição e possuírem também brilho metálico. Dentro da ligação metálica, um assunto que é bastante pertinente da gente também conhecer são as ligas metálicas, que essas ligas são produzidas a partir da fusão entre dois ou mais elementos, e a gente faz essa combinação a fim de melhorar a propriedade final daquele material que está sendo confeccionado, produzido, etc. Aqui a gente tem um exemplo do chumbo para solda, que ela é composta por chumbo 67% e estanho 33%, nossa composição, 67 chumbo, 33 de estanho. O latão, que é 55% de cobre e 45% de zinco. O aço, que ele é composto com ferro com um pouco de carbono. O bronze, que é composto de 90% de cobre e 10% de estanho. O ouro 18 quilates, que é composto de 75% de ouro, e aí pode ter 25% de prata ou de cobre. E quando a gente tem uma amálgama, é uma liga que contém obrigatoriamente o elemento mercúrio como um dos metais. Aí uma dica para vocês. Como é que a gente pode abordar esse tipo de questão? Ele diz assim: assinale a alternativa a seguir que só representa substâncias formadas por ligações metálicas. Então, é um tipo de questão que está abordando aí exclusivamente as ligações metálicas. E a gente viu que para representar a fórmula dessas substâncias, a gente simplesmente representa o símbolo do elemento químico na qual está sendo constituído aquele material. Então, notem, na letra D a gente tem ali prata, alumínio, cobre e ouro, que são as representações desses elementos. Então, essa alternativa caracteriza a ligação metálica existentes a cada um desses compostos. Aqui algumas referências que eu utilizei para confeccionar esse material. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham conseguido revisar alguns aspectos gerais e importantes das ligações químicas, e até a próxima.